Gente, vamos começar? Bom, boa tarde a todos, né? Eu sou o Zé Ricardo, agradeço a participação de todos aí nesse segundo webinar da Método Investimentos. Como vocês sabem, aí, muitos de vocês, nós fizemos o primeiro webinar com a Nave, uns 2 meses. Hoje nós estamos fazendo esse webinar com a MZK. Em breve nós vamos fazer um webinar com a GeoCapital. Lembro a vocês que nós distribuímos aqui pela Método Investimentos para os clientes institucionais os fundos da Nave, os fundos da GeoCapital e os fundos da MZK, tá? MZK Investimentos. Para este webinar, nós convidamos a MZK Investimentos, o Ronaldo Zanin, que é o sócio responsável aí pela área comercial, e o Marco Meck, que é o responsável pela gestão, o Portfólio Manager. E também nós convidamos o André Souza. O André é o gerente de investimentos da Forluz, tá? Então, primeiro, agradecer aí a participação de vocês, tá? Com certeza vai ser um bom bate-papo. A gente vai falar um pouco aí sobre os fundos macro e também um pouco do cenário para esse segundo semestre, o que esperar, né? Agradeço a todos que estão conectados. Eu lembro que no final do nosso bate-papo vai ser algumas perguntas comuns ou perguntas específicas para cada um. E no final do nosso bate-papo a gente vai abrir para perguntas gerais. E para isso vocês, no Q&A, aí no Zoom, vocês conseguem fazer as perguntas para a gente poder estar direcionando para as pessoas ao final. Bom, para a gente dar início, Ronaldo, eu queria que você contasse para a gente como é que está a MZK, né? Eu sei que ela acabou de completar aí 2 anos, né? Uma data bem importante aí para vocês, eu imagino. A gente sabe que o time de gestão já está junto aí há bastante tempo, né? Mas dá uma atualização geral da MZK para nós, por favor, aí. Conta um pouco para a gente. Ótimo, Zé. Obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma excelente oportunidade para a gente falar um pouquinho das nossas visões aqui sobre a indústria e sobre os mercados. Obrigado também ao André e a todos que estão nos assistindo. Espero que a gente possa contribuir aqui com as nossas opiniões, com as nossas ideias, que a gente faça um bom bate-papo aqui. Como você bem colocou, Zé, na realidade a gente agora em setembro completa 3 anos de empresa, completamos 2 anos de fundo em abril desse ano, logo 2 anos e meio já de fundo, e sem dúvida acho que foi um período bastante desafiador e enriquecedor para nós aqui da MZK. Eu acho que se a gente resgatar rapidamente o histórico desde o início do fundo, a gente começou com greve dos caminhoneiros, depois, na sequência, a gente pegou eleições presidenciais aqui no Brasil, junto com guerra comercial entre Estados Unidos e China, um ano de 2019 de euforia e de melhora nos preços dos ativos de risco, e agora 2020 com a pandemia e todo esse mercado bastante agitado, como a gente viu no primeiro semestre. E eu acho que a mensagem importante para ressaltar nesse período foi reforçar os nossos pilares, né, os nossos diferenciais. E resumindo aqui, para não alongar muito, eu diria que 2 diferenciais são os mais importantes: equipe e processo, o nosso perfil de gestão. Do lado da equipe, você também bem colocou, Zé, é uma equipe extremamente experiente, com anos e anos de mercado financeiro, em especial trabalhando juntos nas tesourarias do HSBC e do Bradesco, onde o MEC teve a oportunidade de liderar a tesouraria nessas 2 instituições e construir uma equipe que vem trabalhando junto e atuando junto há muitos anos, e isso traz um benefício muito grande, tanto do ponto de vista de gestão do fundo, quanto também do ponto de vista de condução empresarial. Vamos só lembrar que antes da gente ser um fundo, a gente é uma gestora de fundos, uma empresa. E quando você tem esse alinhamento entre os principais sócios, da parte de gestão e também na condução da empresa, a gente acha que existe um ganho, uma sinergia, um alinhamento, uma sintonia muito grande que dá sustentabilidade para o nosso negócio, dá perenidade. A gente pode olhar horizontes mais longos. E do
lado do nosso processo, do nosso perfil de investimento, a gente se auto-intitula uma casa macro-trading. O que eu quero dizer com isso? A gente é uma casa que entra e sai das posições com uma frequência muito maior. A gente olha horizontes mais curtos para a tomada de decisão. A gente monta posições menores e a gente tem um processo de decisão descentralizado. Isso tudo são características que, de fato, nos diferenciam da maioria da indústria. E aqui não tem juízo de valor se é certo ou errado, se é bom ou ruim. É simplesmente uma característica do nosso estilo de gestão. Nada mais é do que replicar o que a equipe sempre fez ao longo de anos e anos nas tesourarias dos bancos, agora aqui dentro da MZK, e que tem como característica principal esses pontos que eu comentei. Reforçando, mais tático, não por acaso o nome do fundo, ele se chama MZK Dinâmico, olhando horizontes mais curtos, entrando e saindo das posições com uma frequência maior e um processo de decisão descentralizado. Todas essas características nos levam à busca por retorno ajustado ao risco. Não necessariamente as grandes pancadas, né, os grandes retornos absolutos, mas quando ponderado pelo risco, é a métrica principal que a gente busca. E eu acho que essa diferenciação, quando se fala em termos de diversificação de um portfólio, acaba fazendo muito sentido. Seja para aquele alocador ou para aquele gestor de um portfólio que busca diversificação dentro da classe de multimercados, e eu acho que isso é válido, porque, querendo ou não, a beleza do multimercado é justamente essa, né? Você poder acessar diversas estratégias, tendo um nível de diversificação entre classes de ativos, diversificação regional, uma diversificação entre temas de médio, longo e curto prazo, inclusive frequências de trades também, isso tudo dentro de um único portfólio, que é o nosso estilo, combinado com outros perfis de fundos e outros perfis de classes de ativos. E como a gente se diferencia nesse aspecto, quando se monta um portfólio, você também tem um ganho de diversificação e de descorrelação entre as estratégias. Então, acho que, para não alongar muito mais aqui, Zé, os dois diferenciais, os dois pontos principais da casa, uma equipe que trabalha junto há muito tempo e um processo que nos diferencia e traz uma maior descorrelação com a indústria. Hoje nós estamos com um patrimônio por volta de 700 milhões de reais sob gestão. Os nossos principais parceiros na distribuição do nosso fundo são os principais bancos, como Itaú, Bradesco, Credit Suisse, XP, Banco Votorantim, BNP, praticamente todas as plataformas digitais distribuindo também o nosso fundo. E agora a gente vem com uma parceria bastante próxima e super intensa na linha de se aproximar dos clientes institucionais, das fundações, junto com vocês, aí toda a turma da Método, e a gente está bastante animado com esse projeto. E, então, mais uma vez, agradeço e estamos sempre à disposição aqui, já adiantando as perguntas. Muito bom, muito obrigado. Acho que para a gente dar sequência, vou fazer uma pergunta comum tanto para o Mac, para o Marco Mac, né? Mac, eu vou te chamar de Mac, fica mais fácil, e para o André. Mac, a gente sabe que, como o próprio Ronaldo falou, né? Você é gestor há bastante tempo, né? HSBC, Bradesco e agora aí MZK, enfim. O André também, né, André? Hoje aí na Forluz, um importante fundo de pensão aí brasileiro, mas você já passou aí por FAPES, Infraprev. Queria que vocês dividissem um pouco aí com a gente como foi passar esse primeiro semestre, né? Que a gente viu aí o quão conturbado foi, a nível de empresa, né? O que mudou, que práticas vocês adotaram, ou seja, vocês fazerem uma avaliação geral aí desse cenário para nós, se puder dividir um pouco, tanto aí o Mac na MZK e o André na Forluz, por favor. Mac, por favor. Bom, Zé, obrigado aí pela oportunidade de apresentar a casa. André, obrigado também pela discussão. Tenho certeza que vai ser bastante produtiva. E obrigado a todos que estão assistindo a gente. Bom, como você falou, realmente foi um primeiro semestre bem complicado. Eu diria assim, eu estou no mercado, além do HSBC e do Bradesco que você mencionou, já estou há 25 anos no mercado. Trabalhei no CCF, trabalhei no BNP Paribas, trabalhei numa outra gestora chamada Fidúcia. Então, em todo esse período, eu vi várias crises importantes, mas todas são diferentes. Em todas você tem um aprendizado diferente, todas você aprende alguma coisa nova.
essa em especial, eu acho que a velocidade com que ela passou foi muito importante. Eu, só fazendo uma pequena retrospectiva, em janeiro já se sabia do vírus, mas estava todo mundo com um cenário super positivo para o mundo, com crescimento sincronizado. Aqui no Brasil, a gente crescendo realmente, a gente tinha perspectiva de reformas, a gente tinha um fiscal super bom com a questão dos juros baixos. Então, todo mundo positivo e todo mundo subestimando a questão dos vírus. O mercado só deixou de subestimar o coronavírus durante o carnaval, que foi quando o vírus saiu da China e foi para o Ocidente. E quando foi para o Ocidente, caiu a ficha que o lockdown que foi feito na China talvez fosse mal feito no Ocidente, mas de toda maneira o crescimento global ia ser uma catástrofe. Então, isso foi muito rápido. O S&P caiu numa velocidade nunca vista, né? Primeira vez que se viu cair de maneira tão rápida. Mas assim como os mercados pioraram muito forte, a reação dos bancos centrais e dos governos também foram muito rápidas, né? A gente viu todo mundo, o mundo inteiro baixando taxa de juros, seguindo o exemplo de 2008, que foi muito bem sucedido, e o mundo inteiro fazendo uma expansão fiscal, ou seja, colocando dinheiro para trabalhar. Aqui no Brasil também, a gente fez nosso plano emergencial, que tem ajudado na recuperação da economia, mas foi uma reação muito rápida dos governos, e isso fez com que o mercado, da mesma maneira que fosse, voltasse rapidamente. Então, a gente viveu um ambiente que, de novo, foi difícil de ter visto isso anteriormente. A gente viu em muito menor escala em 2008, mas foi muito rápido o que aconteceu. E, olhando para a gente aqui, obviamente que foi um período muito difícil, um período de comprovação aqui, mas foi um período em que a gente conseguiu validar os processos que a gente implementou dentro da MZK nesses 2 anos que você falou. Quando a gente criou a empresa, a gente implementou processos que eu já trago desses bancos que eu trabalhei durante anos, processos tanto de investimento como de controle de risco, que eu acho que são fundamentais para o crescimento da empresa. E nenhum backtest seria tão forte quanto foi essa crise, porque nunca aconteceu uma crise como essa. Então, eu podia ter passado meus processos por vários backtests antes que não conseguiria ter testado adequadamente. Então, essa crise veio para testar os meus processos, tanto de controle de risco como de processos de construção de portfólio. Então, a crise, na verdade, ela não foi uma chavinha ou um trigger para eu mudar as coisas que eu fazia anteriormente. Não, pelo contrário. Ela veio para me certificar de que o que eu quero fazer, o que a gente está fazendo está correto, porque funcionou. A gente conseguiu preservar o capital do cotista, que é o que eu acho que é o mais importante. A gente conseguiu cumprir os nossos mandatos, que a gente concordou, que a gente acordou com os nossos distribuidores, todos os mandatos que a gente acordou. E a gente passou de uma maneira super tranquila por essa crise, obviamente com muito trabalho, muito suor e assim, realmente a gente trabalhou mais do que sempre, né? Porque a crise foi muito pesada, mas a gente conseguiu ter certeza de que a gente implementou os procedimentos, os processos corretos, e a gente está no caminho correto para, no futuro, a gente vir aqui e contar. A gente tem uma visão de que a gente quer estar aqui no futuro, daqui vários anos, a gente quer voltar e falar, a gente passou por essa crise, passou por outra, e só consegue fazer isso se você tem os procedimentos corretos. Vocês ficaram em home, mas agora eu sei, vocês já voltaram, vocês já voltaram ao normal, estão escalonando, como é que vocês estão? A gente, só para contextualizar também, a gente mudou de escritório um mês antes da crise, a gente mudou em fevereiro. E a gente veio para um escritório muito maior, que comporta o dobro de pessoas do que a gente tem, já prevendo o crescimento de equipe. Quando veio a crise, quando veio o home office, né, em si, nós somos todos para home office, sim. Ficavam vendo 2 pessoas para o escritório, eu e o mais um, mas a gente ficava bem distanciado, tá, um do outro, então sem problemas. E a gente trabalhou nisso durante um tempo, e agora a gente está fazendo um home office opcional. A gente tem algumas pessoas aqui que são grupo de risco, que estão trabalhando de casa, mas quem quiser vir, pode vir. E o que a gente conseguiu fazer, dado o tamanho do escritório, que é o dobro do que a gente precisa, mesmo as estações, a gente tem o dobro de estações que a gente precisa, a gente está conseguindo fazer um distanciamento de 2 metros entre as pessoas. Então, a gente está sentado em W, assim.
né? Sentar um aqui, outro aqui, e aí a gente consegue fazer esse distanciamento necessário. Então, hoje, sim, das 16 pessoas que nós somos, a gente tem 13 trabalhando aqui e 3 de casa. Muito bom. E aí, doutor André, como é que conta para a gente um pouco aí, como foi todo esse tempo aí, como é que está você e a turma toda aí da Forluz? Primeiro, obrigado aí pela oportunidade de estar participando, agradecer a participação do pessoal da MZK aí também. Eu acho que para a gente não foi muito diferente, né? Sem contextualizar a questão agora de cenário, mas olhando interno, durante o furacão a gente também teve que se adaptar a essa nova rotina. Então, assim, a Forluz está de home office desde o dia 20 de março, full time e todo mundo. Então, a gente não tem ninguém indo lá de forma recorrente, eventualmente alguém, principalmente de TI, essas coisas por conta de manutenção. E sem previsão de volta. Então, assim, aquela expectativa inicial de vai ser um mês no máximo, mês e pouco, então não vamos nos adaptar muito não, porque daqui a pouco volta, a gente já assumiu há algum tempo e trouxe esse momento para a nossa realidade, né, de vamos ter que estabelecer, adaptar os nossos processos para a interação com os nossos gestores. A gente hoje é 100% alocador, né, a gente não faz aquisição de ativos direto, então a interação com as nossas contrapartes, que em parte também estão sofrendo com isso, né? Alguns retornando, outros parcialmente, e alguns em casa. Então, a gente teve que adaptar esses processos. Tivemos que até o nosso processo de seleção de diligência, tivemos que também trazer para a realidade. A gente não está mais presente no escritório, a gente não tem mais a visita técnica presencial, então a gente teve que trazer isso para o ambiente de home office e não deixar a vida parar por conta disso, né? Então, houve essa conversão, a gente tem se saído bem, a gente até descobriu que o home office está funcionando até melhor do que a gente imaginava, né? Então, a ponto de fato, sermos mais um daqueles que vão pensar que isso entrou na rotina, mas sem desprezar a questão presencial, que faz muita diferença, uma conversa na mesa, olho no olho, com detalhe. Então, a gente tem trazido um pouco disso. Com relação ao primeiro semestre, em termos de posicionamento e resultado, a gente já vinha, no nosso caso, um pouco mais subalocado em algumas classes de ativo. Então, a gente já vinha desalocando por questões de preço, em parte, e por questões também de oportunidade, né? Então, aí com isso a gente sofreu um pouco menos do que a gente imaginava que poderia vir a acontecer e teve uma oportunidade de, durante o movimento, poder se reposicionar. Então a queda, mesmo que nas classes os resultados acabaram sendo em linha com o mercado, mas no consolidado foi abaixo do que a gente achou que poderia até chegar a acontecer, e na retomada a gente está conseguindo retomar mais rápido do que a gente imaginava. O mercado não chegou no ponto inicial, mas a gente já praticamente zerou em quase todas as carteiras e já está positivo em algumas delas do resultado do ano. Então, esse formato rápido que veio de queda rápida e volta rápida, a volta rápida foi bastante positivo para a gente nesse caso. Tá? Pegando esse gancho, aproveitando você, quer dizer, que principais ações, assim, em termos de classe de ativo que você tomou, assim, visando adequação e proteção do portfólio, né? Acho que é importante você poder dividir com a gente. Sim. A gente já vinha desalocando algumas carteiras um pouco da parte de ações, e esse foi o ponto positivo. E desde o ano passado, a gente consolidou duas estratégias. A principal é a própria de multimercados, onde a gente abriu o nosso veículo de alocação. E aí, com isso, deu um pouco mais de capilaridade para a gente poder fazer um tamanho um pouco maior na estratégia. Então, esse veículo abriu em outubro, a gente tinha menos de 1% do patrimônio da fundação na classe, e hoje a gente está chegando aí mais ou menos em 3,5%. Para o tamanho nosso aqui, a gente está falando até de um volume bastante razoável. E, paralelo, a gente tem aumentado desde janeiro, infelizmente não o quanto a gente gostaria de ter feito antes, mas a parte de exterior. Isso também é um programa que a gente já vinha começando no ano passado, começou a aumentar em janeiro e já está chegando próximo aí também de 2 e poucos por cento. E mais parte veio já durante aí o movimento. Então, um pouco menos relevante para o consolidado. Legal.
Obrigado. E, Mac, que ações você tomou assim, em termos de portfólio, assim, visando adequar a proteção dentro das suas caixinhas? Acho que, de repente, até oportuno é você comentar um pouco aí do seu time aí. Acho que o principal procedimento que a gente tomou, que, como eu falei, a gente já tinha previsto isso, dentro do nosso processo, a gente quer manter a volatilidade do fundo constante, a gente não quer ter muita variação na vol do fundo. Então, a gente tem uma vol target de 6, podendo ir até 9. Mais do que 9, a gente não quer ir abaixo de 4 também, raramente. Então, o que a gente quer é manter uma vol consistente. Quando você tem uma crise como essa, as vols dos ativos, elas sobem muito. Então, só para ter uma ideia, a vol da Bolsa ou dos juros, elas saíram de 15 para 85, em alguns casos até mais do que isso. Se você mantém seu portfólio estático, a vol da sua carteira vai subir proporcionalmente aos ativos que você opera. Então, o que a gente fez foi, conforme a vol dos ativos ia subindo, a gente ia reduzindo bastante o quanto a gente operava de cada ativo. A gente não deixou de operar nenhuma classe de ativo, mas a gente readequou o tamanho das posições que a gente tem em cada uma delas para a vol vigente em cada momento. Então, conforme o mercado ia caindo e a vol subindo, a gente foi diminuindo as posições, que nos ajudou muito, porque a gente acabava diminuindo bastante as posições que a gente tinha desde o início do ano. E quando o mercado voltou a subir, a vol foi caindo, a gente voltou a aumentar posições. Então, a gente fez isso para tentar manter a vol constante, que faz parte do nosso processo de investimento, manter essa vol consistente. Além disso, a gente tem processos de stop também já previstos, tá? A questão do stop é uma questão que ela é controversa. Tem gente que acha que é bom ter stop, tem gente que acha que não é. Eu respeito as duas posições. No meu caso, pelo o que eu vivi, eu aprendi que o stop, na minha situação, eu sei que outros são diferentes, é importante. O stop é importante porque a maioria das vezes que você estopa, o mercado volta na sua cara. Isso acontece 1 vez, 2 vezes, 5 vezes. Mas tem uma vez que você estopa, que se você não tivesse estopado, você ia perder seu business, ia perder seu emprego, ia perder seu dinheiro dos seus clientes. Então, eu acho que por uma questão de preservação de capital, uma questão de confiança com o seu investidor, uma questão fiduciária com o seu investidor, eu acho que... E uma questão de mandato também. A gente tem esse mandato. Eu falei isso quando comecei o fundo para todos os nossos investidores, que a gente tinha estoque. Alguns traders, o stop é por trader, como o Ronaldo falou, a gente tem caixinhas, tem a decisão descentralizada. O stop de alguns traders foi acionado e a gente executou também. Ou seja, quando eu falei de cumprir os processos e de cumprir o mandato, é isso. A gente cumpriu o mandato de vol que a gente tinha, a gente cumpriu os processos de stop que a gente tinha, e isso deixou a gente mais tranquilo em relação aos nossos distribuidores, em relação ao nosso mandato, para poder pegar a volta depois. As pessoas voltaram a ter seus livros no mês seguinte, que foram estopadas, e continuaram operando normalmente. Então, eu acho que, por essa questão de novo, de estar no futuro lá na frente, eu acho que se você nessa talvez não, mas eu posso ter uma outra crise que eu não stop e lá na frente eu não estou mais. Não é isso que a gente quer. A gente quer estar aqui no longo prazo para contar a história das vezes que a gente estopou e ainda assim com uma história de sucesso. Então, acho que a gente faz isso e protege o dinheiro do cliente fazendo esse tipo de coisa. Tá pegando esse gancho, alguma lição ficou para você, Mac, para o time, enfim, com um aprendizado aí diante de tudo isso? Alguma coisa que você possa compartilhar conosco aí? Sim, claro. Acho que assim, muitas pessoas me perguntaram depois de março o que a gente ia fazer com aquele mercado volátil, onde que a gente ia colocar o dinheiro. Eu falei assim, olha, eu não vou fazer nada diferente do que a gente já fez. A gente tem esse processo, eu não vou fazer um ativo que eu nunca fiz, vou operar uma coisa que eu não estou confortável, ou seja, vou continuar operando do jeito que a gente sempre operou. Eu acho que tem que aprender, o que a gente aprendeu é que a crise, ela traz riscos e oportunidades. Isso é uma coisa, inclusive, no chinês, a palavra crise são 2 fonemas, que uma quer dizer crise e outra quer dizer oportunidade. Quer dizer risco e outra oportunidade. Então, no meio da crise tem muito risco, mas você tem em alguns momentos durante a crise, você vê pessoas tendo que
estopar posições ou vendo fundos que tem que levantar liquidez para pagar resgates. E aí você acaba encontrando um descompasso entre preço e fundamento. E para você poder capturar isso, você tem que ter muita frieza. E durante a crise, a frieza, assim, a impressão que dá é que ela não vai passar nunca, que tem aquele, né, se você não ficar frio, você não consegue capturar esse tipo de oportunidade. Obviamente que às vezes a oportunidade parece que é e não é, então, ou seja, é difícil capturar também, mas você tem que ter frieza para poder, pelo menos, tentar e buscar esse tipo de coisa. Eu acho assim que a gente teve essas chances, a gente conseguiu capturar algumas chances dessas, e o aprendizado é esse, se você está leve quando você está no meio de uma crise, a chance de você conseguir capturar esse tipo de coisa é muito maior. Então, eu acho que, de novo, ter os processos certos, seguir esse processo, que aí você consegue estar tranquilo para poder buscar esse tipo de coisa. Então, acho que se vier outra crise, a gente faria muito parecido com o que a gente fez. Legal, muito bom. E aí, André, algum aprendizado aí nesse... A gente sabe que a carteira de vocês é bem importante, né? É bem grande, né? De tamanho. E com quanto vocês estão de PL hoje, André? Hoje a fundação em parte de investimento mais ou menos 17,5 bi. Tá? Tá. E aí, algum aprendizado aí nessa Não, com tempestade certeza, toda? com certeza. Não tem como não passar por uma situação dessa e não trazer, né, alguns aprendizados. Né? Então, assim, a gente tem que estar sempre trabalhando sempre no nosso foco, né, que é um horizonte de longo prazo, e vendo que essas crises, de fato, como o Mac falou, são oportunidades. Né? Então, tem que estar pronto para capturar essas oportunidades. Né? A gente apropria uma perda de curto prazo, contábil, ali, uma desvalorização dos ativos, mas intrinsecamente o valor dos ativos são maiores, a gente consegue ver que a precificação em muitos casos ali foram exageradas e botavam cenários ali de um pessimismo que nenhuma conta fechava e que seria uma questão de tempo. Né? E no nosso caso, como a gente tem um passivo razoavelmente comportado, então a gente consegue planejar isso e poder entrar numa ponta contrária no momento de pânico, onde está todo mundo saindo, a gente poder ser a pessoa que está entrando, dando liquidez nessa saída em ativos que a gente consegue ver que momentaneamente estão sendo negociados abaixo do seu valor. Nesse caso, a gente até se surpreendeu positivamente pelo comportamento em geral dos gestores, na maioria das classes, ações, multimercado, um pouco menos talvez em crédito, mas quanto ao comportamento de passivo, né? Nós somos alocadores majoritariamente fundos abertos, então a gente está junto com outros institucionais, com pessoa física, em alguns casos com estrangeiros, em alguns fundos, e a gente imaginava que seria um teste grande, então esse foi uma das maiores preocupações, estar ali praticamente diariamente, em alguns casos, semanalmente em outros casos, puxando com os gestores como é que está o comportamento do passivo, e aí olhando também com uma lupa ali na pessoa física, né, que está acabando de se aventurar em novas classes, de assumir um pouco mais de risco, e que, em geral, o nosso intuitivo mostraria que ele, não quero mais brincar disso, vou embora, e realizaria o prejuízo. A gente viu o contrário, né? A gente viu a pessoa física comprando. Verdade. E isso surpreendeu, e os gestores de forma geral também na parte de controle de risco, é isso que falou, muitos estoparam, muitos foram muito rígidos ali com o seu controle. Olha, a gente tem um controle que diz que tem que estopar na perda máxima de tanto, zerou, ponto, e passou, não interessa como estava indo, antes ou depois, estopou, é controle de risco, e funcionou muito bem, em muitos casos. Então, essas imposições que a gente viu que fizeram efeito, né? E aí, com isso, a gente vê que tem que ser, de fato, muito rígido nisso, né? Levantar a régua cada vez mais na exigência, para que a gente saiba o que está alocando, aonde está alocando, e certifique que esses processos, de fato, são efetivos. E é isso que a gente viu acontecendo em março, principalmente, e de forma geral, foi muito bem testado e muito bem entregue. E eu acho que esse é o ponto que talvez eu destacaria. Legal, muito bom.
fazer uma pergunta para o Mac. Mac, conta para a gente aí quais os mercados que têm mostrado mais oportunidades, né, na sua visão aí nessa nova realidade aí que você acredita que devem performar melhor, né? Você comentar um pouquinho sobre o seu portfólio, como é que vocês estão olhando aí para frente, por favor. Assim, bom, se pensar no ambiente que a gente está vivendo ainda, é um ambiente ainda de juros muito baixos no mundo e de muito capital injetado pelos governos. Então, um ambiente parecido com 2008. Esse ambiente é propício para que você tenha os ativos de risco se inflam, né? Eu acho que é um ambiente para isso. A gente viu isso acontecer já uma vez, e quando aconteceu, ele durou anos, esse movimento de alta dos ativos do S&P, principalmente quando o Fed cortou os juros em 2008 para zero. Então, a gente está num ambiente parecido, e aqui, inclusive, o mercado tem um jargão para isso, que chama TINA, né? There is no alternative, o TINA. Ou seja, você não tem muita alternativa, porque você não vai deixar seu dinheiro, vamos pensar no caso do Brasil, deixar o dinheiro a 2% no banco é você perder dinheiro aos poucos. Se você tirar o IR e colocar quanto que é a inflação, você está perdendo dinheiro todo ano. E quem está falando isso não sou eu. O Ray Dalio falou esses dias, ele falou a maneira mais rápida e certa, mais segura e certa de perder dinheiro é deixar ele no banco. Então, não tem alternativa. Eu acho que o mesmo poupador brasileiro que está acostumado a deixar o dinheiro no overnight aqui no CDI, ele tende a migrar para ativos de risco. Eu até acho que quando os juros eram 4, o poupador brasileiro ele ainda tinha um incentivo de deixar no CDI porque ele tinha um ganho de juros real. A 2 você não tem mais juros real, você está perdendo dinheiro. Então, se ele migra para ativos de risco, eu acho que o veículo mais fácil é a Bolsa. Então, nesse cenário de TINA, eu acho que a Bolsa é um dos melhores cavalos para se colocar. Quando eu falo Bolsa, eu falo do Ibovespa, mas eu falo do Eurostoxx, falo do S&P, falo do Nasdaq, falo do Dow Jones. Então, o que a gente, no multimercado ou num fundo de investimentos, o que a gente consegue fazer é fazer essa rotação. Só como exemplo, no meio da crise ali, as ações de tecnologia lá do Nasdaq, elas performaram super bem. Por questão que né, você pega lá o Netflix, todo mundo está assistindo. A Amazon, todo mundo está comprando. Então, são ações... A Apple, todo mundo está comprando computador. Então, ações que se beneficiaram da crise. Agora, se conseguir uma vacina, por exemplo, eu acho que ações da velha economia devem ficar mais fortes. Vai pegar bancos, vai pegar aviação. Então, tem esse tipo de coisa que você tem que ficar entrando e saindo. E acho que nesse cenário é isso que tem que ser feito. Acho que a classe de ativos deve ser a Bolsa, mas tentar ficar fazendo essa rotação entre em que bolsas comprar, em que região e quais partes da Bolsa comprar, né? Acho que isso é importante. Eu acho que a gente, aqui no Brasil, uma coisa que pode corroborar com isso é a questão do crescimento. A gente está com um crescimento um pouco mais forte do que o mercado. A gente tem menos 4,5% para esse ano, muito baseado no segundo semestre. A gente viu toda a parte de confiança e a parte de utilização de energia. Isso está levando um segundo semestre para a gente com um crescimento de menos 7 contra menos 9 que é precificado. Isso levaria a menos 4,5% lá na frente no final do ano. E o ano que vem a gente deve ter um crescimento positivo de 4%, 3,5%, 4%. Se isso realmente acontecer, é mais do que o mercado espera. Isso corrobora a questão de bolsa para cima, resultado das empresas melhores. O risco, eu acho, ainda é a questão do coronavírus. Todo mundo fala que pode ter, todo mundo fala não, mas já se falou mais que pode ter uma segunda onda. Eu acho que pode mesmo, mas eu acho que esse risco está ficando cada vez mais raro. E você tem contrapartidas a ele. Você tem a questão da vacina, que pode chegar a qualquer momento, acho que deve chegar mais rápido que uma segunda onda. E você tem todo o protocolo hoje de como é que você lida com o vírus, distanciamento, uso de máscara. Eu acho que a humanidade aprendeu a viver com esse protocolo, o que deixa uma segunda onda muito forte, com um risco muito baixo. Então, a gente é otimista, sim, não por questões de preço na Bolsa, mas por questões de técnicas. Que é essa questão que não tem muita alternativa de onde se colocar dinheiro e tem muito dinheiro no mundo. Os outros ativos, então você pega a classe de bolsa, pega juros. Juros aqui no Brasil, a gente opera bastante, tá?
A gente gosta muito de operar juros, mas a gente não gosta muito de ficar aplicado agora. Apesar da curva estar bastante inclinada, a gente acha que se realmente a gente tiver certo e vier esse crescimento, a inflação em algum momento vai vir. E aí você pega lá janeiro 24 a 5%, é bastante prêmio, mas em algum momento pode vir inflação. E a gente tem esse risco fiscal do governo não conseguir fechar as contas no ano que vem, de querer furar o teto de gastos. E tem essa questão fiscal, na prática, a gente vê isso toda semana, porque toda quinta-feira o Tesouro faz um leilão de título público para rolar dívida pública. E cada vez mais os leilões têm ficado maiores, esses leilões, porque ele tem que rolar mais dívida porque está gastando dinheiro no coronavírus. Então os leilões são muito grandes, são leilões de pré-fixados. Então, chega na quinta-feira, os dealers eles têm que comprar papel pré-fixado e eles tomam o DI. Então tem sempre uma demanda por essa parte do meio da curva do DI e que essa demanda é crescente, porque o Tesouro está rolando cada vez mais. Então, por questão técnica, também é difícil desse DI cair, porque tem um supply lá do Tesouro tomando dinheiro emprestado, que é vendendo papel e o DI fica para cima. Então, a gente não gosta muito do DI, a gente até opera bastante, a gente espera mais tomado do que dado para poder redear um pouco nossa carteira de equities, de ações. E no câmbio, a gente, para finalizar só, a gente, no real, a gente até gosta do real, por questões de crescimento também, mas o real está com uma volatilidade, que aí eu acho, tem vários motivos para essa vol, mas a questão é que está com uma volatilidade tão alta, que você pode até acertar o movimento no real, mas você é estopado antes porque ele anda muito rápido para os dois lados, porque, assim, sem motivo aparente. Então, é muito difícil fazer uma posição no real agora, devido à alta volatilidade que ele está. O que a gente gosta de moeda é do euro, tá? A gente tem posição em euro, por tanto questões do euro como posições dos Estados Unidos. Estados Unidos, a gente tem, obviamente, é mais um risco que a gente tem no mercado, que é eleições no final do ano, e eu acho que se o Biden ganhar e implementar a cartilha democrata, eu não sei o que acontece muito com bolsa, a gente ainda não chegou numa conclusão, mas eu tenho quase certeza que o dólar se desvaloriza, porque a agenda democrata é de healthcare, é de educação, que é importante a longo prazo para os Estados Unidos, mas no curto prazo tira produtividade. Então, eu acho que o dólar deve se valorizar em relação às MEIs, às grandes moedas, ao euro principalmente. E do lado da Europa, eu acho que a Europa saiu fortalecida da crise. Eu acho que o euro se desvalorizou muito desde 2018, porque por questão de diferencial de juros, os Estados Unidos tinha juros de 2,5% e os juros na Europa era 0%. Então, o euro se desvalorizou por conta disso. Diferencial de crescimento, os Estados Unidos estava crescendo muito mais forte que a Europa. Agora, depois dessa crise, os dois saem com crescimento juntos, tá? Um crescimento muito parecido dos dois, e os dois saem com juros a 0%. Então, o euro tende a recuperar. Além do mais, a Europa chegou nesse pacote de 750 bi, que foi acho que a comunidade europeia sai muito mais unida dessa crise. Porque você tem países lá ajudando outros países que antes eles nem pensavam em fazer. Isso é uma coisa que está aglutinando a comunidade europeia. Então, a gente gosta de ter euro, a gente tem no portfólio. Então, quando pensa em FX, a gente gosta do euro. Em juros, a gente está trabalhando mais tomado do que dado. E em bolsas, acho que é o cavalo principal. Tá. E de alguma forma, assim, até pelo DNA de vocês de tesouraria, quer dizer, com posições assim, vamos dizer assim, mais táticas também, assim, acho, né, Mac, pelo momento, né? Sem dúvida. Só para você ter uma ideia, Zé, taxa de juros. Semana passada a gente começou, segunda-feira a gente estava tomado. No meio da semana a gente zerou. Na sexta-feira a gente ficou aplicado. E ontem a gente zerou. É isso, a gente tem que ser bem tático. E no real também assim, é comprado e vendido toda hora. O euro a gente tem segurado um pouco mais, que é uma posição que a gente acredita mais. Bolsa a gente está mudando, as bolsas está também aumentando e diminuindo bastante. Mas a gente tem sido bastante tático em todas as posições. Muito bom. André, do seu lado aí, né, da sua cadeira aí que é uma cadeira similar, né, em termos de decisão, como tratar aí, né, nesse cenário inédito de juros baixos aí, como alcançar, superar a meta atuarial aí, como é que está sendo esse desafio? Sem dúvida. Acho que a gente nunca passou no nosso mercado aqui por uma situação parecida, né? Selic a 2, talvez 1,75 aí em breve. Então, assim, a gente tem que usar em primeiro lugar, aquele almoço grátis, né? Que é diversificar.
Então, no nosso caso, a gente ainda tem um estoque bastante razoável de NTNB, com marcação na curva, por conta dos planos BDs. Isso ainda dá alguma tranquilidade, alguma gordura para ir queimando ao longo do caminho. Mas, de qualquer maneira, a gente já tem que estar se posicionando para isso. Eu vejo da mesma forma, talvez um pouco mais preocupado a questão de ações, do movimento não está vindo por crescimento de lucro da empresa, o movimento está vindo por redução da taxa e fluxo, né? Então, assim, é movimento técnico, né? Em algum momento tende a estabilizar esse fluxo e aí depois, sem crescimento, não tem jeito. A gente está comprado, né? Porque é um movimento técnico, não deixa de ser importante, mas assim muito atento a essa questão. Então, assim, a nossa maior posição de risco ainda continua sendo a parte de ações e deve permanecer sendo dessa maneira. A gente passou a considerar, não dentro do enquadramento, mas também a posição de ações agora, a parte de long bias. Eu acho que a gente entende que o long bias para a fundação talvez seja até mais aderente do que o long only. Visto que ele dá uma flexibilidade para o gestor que o regulador não dá para a parte long only ou para a parte carteira própria, se eventualmente a fundação vier a fazer a gestão. Então, acho que isso é importante para esses momentos de volatilidade, importante mais a longo prazo e talvez a meta esteja até mais aderente com os compromissos da fundação do que você está 100% comprado. Então, por isso a gente tem olhado com bastante atenção para isso. Ainda uma carteira pequena, mas entendendo que a médio prazo essa carteira pode tomar alguma relevância dentro da parte de renda variável. E hoje tem sido mais a questão de fato multimercado exterior. O multimercado local aqui, a gente considera bastante como que os gestores se posicionam, porque a gente tem que olhar individualmente as casas, como é que elas distribuem os books entre os seus gestores embaixo, né? Para entender se elas acessam, de fato, estratégias diversas, ou se elas são mono ou 2, 3 estratégias. E como os nossos gestores em conjunto eles vão se comportar. Porque eu posso ter um bom gestor, mas ele é super correlacionado com o resto da minha carteira, então ele não está diversificando. E aí isso a gente ajusta muito em tamanho. Então, é importante para a gente, hoje, dentro do nosso fundo de alocação para multimercado, a gente busca ali um target de volatilidade ali próximo de 5%, 6%, tá? E busca que esse target seja atingido majoritariamente com fundos que individualmente trazem mais volatilidade do que esses 6%. Então, a gente quer ter fundos com volatilidade maior, mas que, de forma conjunta, eles reduzam a volatilidade da carteira para esse nível 6%, admitindo ali eventualmente ficar um pouco mais baixo, visto que nem todo mundo acho que tem o target de volatilidade, né? Então, por exemplo, hoje os gestores, quando foram estopados, de forma geral, fundos que rodavam 7, 8 de volatilidade estão rodando a 3, 4. E aí, em alguns momentos, a gente vê a carteira operando abaixo do target. Então, um outro ponto que a gente sempre traz como atenção nessa composição de multimercado é a eventual convergência para grandes teses. Então, assim, é muito importante que, já que a gente não faz a gestão e a gente não controla o futuro, algumas teses acabam sendo comuns a todos os gestores. Então, a gente acaba, algumas métricas estatísticas, vendo alguma descorrelação entre os gestores, mas eles vagarosamente vão convergindo. E a gente tem algum delay para captar isso. Então, isso é um ponto importante de acompanhamento que não vai estar no acompanhamento estatístico, vai estar no acompanhamento com o gestor. Se há um consenso de que a renda variável, por exemplo, é o melhor risco-retorno, como houve no ano passado, todo mundo correr para a renda variável e, no final, o meu fator de diversificação foi embora. E aí, na hora que a renda variável entregou agora nesse ano, a carteira entrega tudo de uma vez. É isso que a gente tenta evitar. Tá? Para que, de fato, os gestores tenham um grau de diversificação efetivo, tá? E não simplesmente olhar a métrica estatística e pronto. E com isso, a gente tem a diversificação que a gente espera na carteira. Então, o multimercado ele é muito importante nesse sentido, porque ele é aquele espaço que o regulador deu para as entidades, para as operações não enquadradas, né, na legislação. Então, são as operações que trazem, de fato, a questão da diversificação.
E aliado a isso, o último ponto é a questão do exterior, que depois da 4.061, agora sim é possível fazer investimento no exterior aqui. E aí, com isso, a gente tem visto uma ampliação de oferta, seja de fundos globais ou seja de fundos específicos, né? Fundo americano, fundo China, fundo Europa. E a gente tem acompanhado isso bastante de perto. E tem conversado até, eventualmente, a fazer seed para algumas estratégias para trazer para listar aqui. Isso são coisas que a gente tem tentado trazer para gerar oportunidade. Então, de forma geral, isso contribui no curto prazo e no médio prazo, mas, obviamente, a depender da taxa do atuarial, essa taxa também vai ter que ser revista, né? Então, bater a meta não vai ser simplesmente atingir lá, ter retorno, mas também revisar qual deve ser a meta. Isso não escapa. Sem dúvida. Não, eu achei interessante esse ponto, né? Quer dizer, realmente não adianta só selecionar um bom gestor, mas sim o processo também, né? De estar próximo, acompanhar. Acho que isso é um ponto que nós na Método nos preocupamos muito com isso, né? Acho que isso é um ponto bem que a gente, por exemplo, o Ronaldo está aí, sabe, está 100% disponível para apresentar, para falar, para conversar com os investidores. Eu acho que isso é bem importante, né? Para você ter sempre claro aí também, né? O papel que o gestor está fazendo, né? Acho que isso é importante. Deixar livre para vocês, pedir para o Mac aproveitar o André e fazer uma pergunta para o André, e o André para o Mac aí, para a gente bater um pouco, um bate-bola aí de vocês. Por favor. Bom, André, achei interessante o que você falou em relação aos fundos multimercados, qual que é a característica que você espera de nível de volatilidade e também de você ter, né, essa visão e tentar descorrelacionar. Em termos de Sharpe, o retorno, o que vocês olham também, outras métricas para encaixar fundos multimercados aí dentro da carteira de vocês? Sim, hoje a nossa base de acompanhamento aqui de fundos, a gente divide ela para alguns clusters, né, relacionados a alguns fatores estatísticos, mas também fatores de estilo e também das casas específicos, né? Então, a gente tenta, de alguma forma, botar as cestas para comparar banana com banana, maçã com maçã. Então, essa acho que é a primeira questão. Ao botar fundos comparáveis, onde a gente julga comparáveis, aí por diversas métricas, a gente introduz, depois antes da análise qualitativa, a análise quantitativa. Então, a gente acessa o gestor, depois de ele cumprir dentro do nosso processo a parte quantitativa, e aí aqueles que a gente seleciona pela parte quantitativa é onde a gente vai fazer a análise qualitativa. Então, a gente vai de forma objetiva. Aí, na análise quantitativa, a gente tem alguns critérios aqui que a gente chama de critérios de consistência, né? Vai analisar a questão do retorno, não só por Sharpe, Information Ratio, como é que é o comportamento do drawdown, dos gestores, time to recovery, até depois fazer a nossa pontuação pelo nosso processo que a gente tem, que a gente determina uma pontuação baseado nesses fatores, entre outros. E aí os melhores colocados são os gestores que a gente leva para análise qualitativa, onde a gente vai, de fato, aí conhecer mais a fundo a casa naquelas casas que eventualmente a gente não tiver o relacionamento. Tempo de casa conta também, não? Tempo de... Tem. A gente é tempo de equipe, tá? A gente não gosta de chamar de tempo de casa porque a gente quer derrubar o conceito de usar o CNPJ, né? Não é o CNPJ do fundo, mas o histórico do gestor. Então, se o gestor tem, na equipe-chave, tem um histórico em outro CNPJ, a gente considera o outro CNPJ. Obrigado. Muito legal. E, André, do seu lado aí, alguma questão para o MEC aí? Aproveitar. Eu tenho um pouco essa curiosidade. Eu acho que, assim, na medida que o investimento no exterior está se tornando mais acessível para todos os tipos de investidor local,
Como é que, como gestor local aqui, em termos de acessibilidade no exterior, estrutura, custo, acessar outras classes, você já comentou a questão agora do câmbio, mas como é que seria para vocês enxergar, acessando outras classes de ativos no exterior, que não só o câmbio, de repente até juros, alguma coisa assim, daqui do Brasil? Como é que é para vocês isso, de repente, trazer outras componentes de retorno, outros fatores de risco para cá? A maneira de operar tem um veículo que a gente opera. A gente usa um veículo que para operar futuros, usando bancos, né? A gente tem um fundo, na verdade, que está em Cayman, e a gente tem um banco que faz a custódia de nossos futuros para operar todas as bolsas. E a gente também pode fazer operações bilaterais com o banco para fazer operar outras classes de ativos. A gente gosta muito de fazer mercado futuro lá fora e outras classes de ativos também, mas até pouco tempo atrás a gente acessava o mercado lá fora muito mais para a rede dos mercados locais do que para realmente ser um investimento novo. Agora, a gente acha que o mercado, tanto de moedas como de equities, ficou atrativo lá fora, a gente acabou utilizando isso para realmente gerar resultado. Então, hoje em dia, a gente pode fazer tanto mercados externos, tanto para ser um gerador de alfa dentro da nossa carteira, como para ser hedge de operações locais aqui no Brasil. A gente tem feito bastante isso. A gente, só para pensar em termos de know-how, a gente sempre foi no HSBC um banco de FX. Então, a gente sempre operou moeda de G10 com muita consistência. Todo dia a gente operava. Então, é muito comum a gente ter posições aqui em yen, pound, euro, México. A gente opera todas essas moedas. Equities, a gente tem operado bastante para fazer esses rotations. E taxa de juros a gente opera menos. A gente opera mais Treasury e lá foi na Alemanha também o bond. Mas eu acho assim, a grande diferencial de você ter o veículo para operar lá fora e você ser um multimercado é que quando você fala em investimento, você pode, como fundação, ir lá e investir num fundo lá fora. O investimento no multimercado você pode ficar long ou short. E você tem toda essa questão de você poder tradear bastante também. Então, assim, eu falando pela nossa casa, tá? Pelo jeito que a gente opera, eu acho que é muito mais uma casa de trading do que uma casa de investimento. Então, quando eu falo que eu opero o S&P, não é que eu estou investindo no S&P, posso estar long ou short, dependendo da situação. Quando eu opero o euro, eu posso estar investindo em euro, mas posso estar contra o euro, posso estar short em euro. Vale para tudo isso. Então, e a gente tenta fazer isso com bastante frequência. Como eu falei, na taxa de juros, que a gente estava tomado, ficou dado e ficou tomado de novo. Então, tanto para ativos locais como para ativos externos, a gente tem essa característica de ser uma casa com bastante giro, bastante trading. Acho que é importante essa característica para os próximos meses, por conta do cenário ainda obscuro que a gente está tendo. Ainda não é um cenário ainda tão certo do que vai acontecer. A gente acabou de sair de uma crise, não quer dizer que a gente vai recuperar para sempre. Eu acho que essa característica é importante, você poder ficar long e short em todos esses ativos. E acho que a questão da diversidade também é super importante, não só quando você tem um fundo de fundos, mas dentro de um fundo só. E a diversidade, quando eu falo, não é só na questão das classes de ativos, onshore, offshore, equities, FX, rates, mas a diversidade da tomada de decisão, que é o que a gente faz aqui também. A gente tem diversas pessoas tomando decisão em todos esses mercados, o que faz com que a diversidade aumente ainda mais. Então, eu acho que esse cenário mais turbulento que a gente está vivendo é tanto a questão da agilidade e do trading, como a questão da diversidade em termos de ativos e em termos de tomada de decisão. Acho que tudo isso é importante para navegar bem nesse cenário que a gente está vivendo. Bom, preço, né, Mac? Preço é muito importante aí basicamente é isso, né? Exatamente. O preço, não só o cenário, mas o preço é importante, né? Eu acho. Muito bom, gente.
Bom, a gente deu quase uma hora aí de bate-papo, né? Vou pedir para o pessoal, como a gente combinou, se alguém quiser dirigir uma pergunta, o pessoal da MZK, o André, a nós da Método, façam aí através do Q&A, só clicar aí no Q&A, vocês colocam uma pergunta. Se vocês tiverem qualquer questão, a gente está aí à disposição. Achei bem legal o que vocês pontuaram, né? Acho que tanto o lado do MEC explicou para a gente bastante aí como funciona a MZK, né? Acho que isso é bem importante. A gente tem acompanhado, realmente já vem aí desde março, né? Num processo muito bom aí de recuperação, né? Já quarto mês entrando aí para o quinto mês aí de recuperação, então é muito bom, muito de resultados excelentes. Forluz também a gente acompanha de perto, está vendo também aí foi bons resultados aí acontecendo, né, André? Então, acho que bem legal. Vamos ver se tem alguma questão. O pessoal ficou tudo claro para todo mundo, que não tem nenhuma questão, então está todo mundo tranquilo, né? Acho que, sendo assim, acho que a gente pode agradecer muito, tá? A presença do André, o bate-papo, você contar um pouco para a gente aí como funciona a diversificação, pontos importantes aí da terceirização, né, que a gente acredita, MEC também. Ronaldo, muito obrigado pela sua disposição. Vocês têm alguma consideração final? Posso terminar? Algum outro ponto? Tá? Eu quero dizer que eu estou sempre à disposição para vocês. Sempre Muito bom. precisar. Muito obrigado. A gente é isso que a gente tem falado. Vai lá, Ronaldo. O início e o que o André comentou também nas palavras dele, eu acho que quanto mais próximo a gente puder estar dos nossos parceiros, dos nossos investidores, é melhor. E mesmo numa visão que não necessariamente seja de gestor e alocador, mas para trocar ideias, para falar da indústria, para discutir sobre cenários e temas, contem conosco. Acho que a gente vem fazendo esse trabalho agora junto com o Zé Ricardo e toda a turma da Método para tentar estar o mais próximo possível. Então, por favor, fiquem à vontade, a gente está à disposição aqui. Obrigado. Muito bom, é isso mesmo, né? A gente prezo muito por isso, né? A gente ter esse relacionamento com as casas que a gente distribui. A MZK é um exemplo disso. A gente está começando um trabalho e o pessoal está 100% disponível para a gente. Então, agradeço muito aí e estou confiante que a gente vai fazer uma boa trajetória. André, muito obrigado mais uma vez aí pela tua disponibilidade, tá? Agradecer a participação de todos. A gente vai mandar para vocês, para quem participou, a apresentação aí da MZK. A gente está à disposição. Caso vocês queiram bater papo individual com a gente pode agendar também com o Ronaldo, com o gestor. A gente também quem tiver interesse, a gente pode fazer o certificado de participação do webinar. Algumas pessoas realmente nos pedem para contar aí para a partir da certificação de vocês. Então, a gente está aí à disposição. Só nos mandarem e-mail. Muito obrigado. Espero que todos fiquem bem de saúde. E obrigado a todos, tá? Obrigado. Obrigado. Tchau, obrigado.